Boa noite a todos. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, o capítulo 19 da segunda parte. Vamos nos recordar que na semana passada, Kardec começa a perguntar para a espiritualidade sobre a possibilidade dos objetos que a espiritualidade se utiliza para se comunicar conosco terem inteligência. A espiritualidade começou uma explicação técnica falando a respeito da imantação fluídica. E agora nós vamos ver mais duas questões relativas a isso. Porém, antes de iniciarmos essas duas questões, eu vou ler para vocês a observação que é feita por Kardec. Então, no rodapé, nós temos aqui: a insistência nessas perguntas foi motivada pela campanha que um inovador desenvolvia em Paris, acusando-o, a Kardec, de não conhecer a existência dos médiuns inertes, que ele recusava. E ele fala para vermos o episódio na Revista Espírita. Então, o que seriam os médiuns inertes? Seriam aqueles médiuns que simplesmente permitiriam as comunicações sem haver a interferência de sua inteligência nelas. Como nós já vimos, Kardec afirma, juntamente com a espiritualidade, que sempre, em maior ou menor grau, existe o fator anímico nas comunicações, exceto nas comunicações mecânicas. Então agora vamos passar essas duas questões. É a questão 13 do capítulo 19. Então Kardec pergunta: um fenômeno bem conhecido poderia tornar admissível a ideia de existir, nos corpos inertes assim animados, mais do que a vida e até mesmo do que a inteligência. É o das mesas, cestas, etc., que exprimem nos seus movimentos a cólera ou a afeição. Aqui Kardec pergunta porque muitas vezes eram feitas perguntas aos espíritos e em determinadas casas as mesas eram simplesmente arremessadas longe pelo espírito comunicante. E, aparentemente, quem olhava este fenômeno apenas pelo lado da materialidade, considerava que a mesa estava brava, ok? Então vamos ver a resposta da espiritualidade. Quando um homem colérico sacode uma bengala, não é esta que se acha encolerizada, nem mesmo a mão que a segura, mas o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que a bengala. Não têm nenhum sentimento inteligente, mas obedecem a uma inteligência. Numa palavra, não é o espírito que se transforma em cesta, nem mesmo escolhe a cesta para nela se abrigar. Vamos agora ver a próxima questão antes de um comentário adicional. A questão é a 14. Se não é racional atribuir inteligência a esses objetos, pode-se considerá-los como uma variedade de médiuns, designando-os por médiuns inertes? Ao que a espiritualidade responde: é uma questão de palavras que pouco nos importa, desde que vos entendais. Sois livres de chamar homem a um fantoche. Então, é muito importante no estudo do Livro dos Médiuns a compreensão dos fenômenos. É como esses fenômenos acontecem para que nós não caiamos em mistificações. Então, por exemplo, neste caso das cestas, neste caso das mesas que é consideradas mesas falantes e assim por diante,
que aconteciam batidas nas mesas ou elevação das mesas, etc, etc, devemos ter a consciência de que é a inteligência do espírito que dirige o fenômeno através da manipulação dos fluidos do médium, que os doa para que o espírito consiga produzir esses efeitos físicos. E lembremos sempre de uma lei básica. A espiritualidade não tem o poder de uma manifestação física no plano físico se não tiver no ambiente onde ela se encontra médiuns que possam ser doadores desse fluido, ou de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Então, esta teoria que aqueles até mesmo opositores da doutrina espírita queriam fazer chacota na época com os fenômenos, falando que a doutrina espírita dizia que uma mesa tinha inteligência para responder à pergunta, ou que espíritos se transformavam em cestas com lápis para poderem dar mensagens. Tudo isso eram criações ridículas, porém que tinham um efeito muito grande sobre os leigos da época. Então é com este intuito que Kardec fez esse conjunto de perguntas, para deixar aos seus opositores, aos estudantes da doutrina espírita da época e aos estudantes da doutrina espírita de hoje, a consciência de como ocorrem estes fenômenos. E que toda essa linha de pensamento era uma linha de pensamento infundada e dirigida para solapar a doutrina espírita. Sei que falamos isso sempre, mas é sempre bom repetir. A leitura e o estudo do Livro dos Médiuns exige a contextualização de Kardec. Como era a sociedade de Kardec na época? O que estava acontecendo socialmente em Paris e nas principais capitais mundiais? Como eram as pesquisas científicas dos pesquisadores dos fenômenos? Então, tudo isto são conhecimentos de background que nós precisamos ter para a perfeita compreensão de cada pergunta que Kardec nos coloca. Então, o Livro dos Médiuns não é um livro de uma leitura rápida e de fácil entendimento. Então é por isso que necessitamos entender até mesmo o movimento dos opositores da doutrina espírita em cada momento, como é o caso, para que possamos entender por que Kardec perguntou isso. Se não, aos nossos olhos, do ano de 2020, essas perguntas elas parecem ridículas, não é verdade? Mas, se nós voltarmos no tempo, entendermos tudo o que estava acontecendo, veremos a grande inteligência de Kardec ao deixar claro para a posteridade o funcionamento das leis divinas em cada fenômeno. Meus queridos, muita paz a todos e que felicidade estarmos todos unidos aqui em pensamento, em alma. Até a semana que vem.